Lula foi eleito por causa disso aqui. Ele, então, o chefe do PCC e o chefe do Comando Vermelho foram presos e ficaram em Rondônia. Quando eles ficaram em Rondônia, eles tiveram treinamento com as Farc. Solta aí. Agora vocês vão entender por que o Lula foi eleito. Meus amigos, o pau está quebrando, o cerco está fechando e dessa vez parece que não tem mais saída para Lula e os que estão envolvidos diretamente com ele. Gente, o vídeo que eu vou mostrar agora realmente é bombástico. Então eu já vou colocar direto o vídeo, vocês assistam até o final, certo? Mas antes de tudo, já deixa o like, compartilha, se você não é inscrito, inscreva-se aqui no canal. Quando chegarmos a 1 milhão, eu vou sortear 5 mil reais para um de vocês. Então, bora reagir a esse vídeo e, claro, não esqueça de deixar o joinha. O trecho até o momento em que o Fernandinho Beiramar fala. Eu acho que é isso aí, volta um pouco mais. Volta um pouquinho aí. Deixa eu ver. Eu acho que é ali. Solta aí, deixa eu ver essa parte. Eu acho que é essa parte. Neste trecho, um juiz federal relata que informações do setor de inteligência do Sistema Penitenciário Federal e investigações da Polícia Federal revelaram que foram dadas ordens para assassinar agentes federais de execução penal de dentro das penitenciárias federais por intermédio de visitantes. O documento também revela que Abel Pacheco de Andrade, o Vida Louca, considerado um dos generais do PCC, manteve conversas com Luiz Fernando da Costa, o Beiramar. Os dois dividiram recentemente a mesma ala da Penitenciária Federal de Porto Velho, em Rondônia, entre os anos de 2000 e 2001. É aí. Quando ele foi para Rondônia, vocês vão entender agora por que o Lula foi eleito em 2002. Tá? Foi por causa disso aqui. O Lula foi eleito por causa disso aqui. Ele, então, o chefe do PCC e o chefe do Comando Vermelho foram presos e ficaram em Rondônia. Quando eles ficaram em Rondônia, eles tiveram treinamento com as Farc. Solta aí. Agora vocês vão entender por que o Lula foi eleito. Beiramar ficou 1 ano na Colômbia. Nesta época, teve contato com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. As interceptações mostram que ele dividiu com Abel o que aprendeu com os colombianos. Em uma das conversas, Beiramar diz que no presídio onde guerrilheiros cumprem... Quando ele diz que o que ele aprendeu, vocês vão ver que o que ele aprendeu é exatamente não ser mais narcotraficante, mas ser terrorista. Sim. Presta atenção. Vocês vão entender agora. Que assim, não tem essa de, não, é narcotraficante, não é terrorista. Porque o que ele aprendeu com as Farc é exatamente mudar a atividade dele. A atividade de não mais só vender droga, mas agora usar de tática terrorista para poder ter favorecimento político. Solta. Pena, pessoas de fora tinham dificuldade para entrar. Só eram permitidos pais, mães, filhos e irmãos. E que a guerrilha passou a ameaçar autoridades e que conseguiu a liberação das pessoas que ela queria depois de matar uma das autoridades. Beiramar conclui dizendo... Pausa. Vocês entenderam? O que o Derrite estava querendo fazer? Proibir visita íntima. O que o Fernandinho Beiramar falou? A gente estava tendo dificuldade de ter visitas íntimas. Estavam restritas. E aí, porque teve dificuldade de ter visita íntima, vamos matar. Mata os caras que eles vão mudar a lei. Sequestro. Sequestra e mata. Qual o nome disso, cacete? Se não terrorismo, solta o play. Aos integrantes do PCC, vocês não sabem usar a força que têm. Pausa. Cara, ninguém me convence de que o Beiramar fez isso para zombar de Bolsonaro. Porque o Bolsonaro deu esse recado pro povo. Vocês não sabem a força que tem. E o Fernandinho Beiramar está falando a mesma coisa pro PCC. Vocês não sabem a força que tem. Se o povo entendesse a frase do Bolsonaro, meu irmão, Bolsonaro não estava preso por nada no mundo. Solta o play. Em usar a força que tem. Segundo órgãos de inteligência, recentemente a organização passou por uma reestruturação. Foi inserido um novo setor, chamado de Resumo das Colunas, que funciona como um órgão intermediário nos estados entre os chefes nacionais e os comandantes estaduais. A ideia é estruturar melhor as ações do grupo, que já atua como uma polícia paralela em muitas comunidades do Brasil. Irmão, o nego vem falar pra mim de gabinete do ódio, a BIM paralela, vá caçar um serviço. Eu agora me dirijo não a você
que já apoia o Bolsonaro, que já sabe que o Bolsonaro não pode ser preso, que o Bolsonaro precisa ser libertado imediatamente, que ele precisa estar livre para falar e falar com o povo. Eu não estou falando com você que já sabe disso. Meu recado é para você que fica aí. Não vai dar mais. A gente tem que pensar em outra alternativa. Tarcísio, Michele, não sei quem, blá blá blá. Acorda. Ou é Bolsonaro, ou é narcotráfico. Ou é Bolsonaro, ou é terrorismo. Ou é Bolsonaro, ou é Foro de São Paulo. Isso precisa estar claro para a população. Eu sei que muita gente ouve eu falando uma coisa dessa, fala assim, tá lá o Alan babando o ovo do Bolsonaro, tá lá o Alan, seita bolsonarista, que não sei o quê. Você precisa entender que o alvo desses caras não é o Moro, não é o Ratinho Júnior, não é o Cláudio Castro, não é o Tarcísio, não é o Zema. O alvo deles é Bolsonaro, e isso tem uma razão de ser, que eu não vou ficar aqui explicando. Tem uma razão de ser. O medo deles é que isso que vocês acabaram de assistir se consolide. E o medo deles disso aqui se consolidar chama-se Jair Messias Bolsonaro. Simples assim, Lacona. Não tem reticência, explicação, paráfrase, figura de linguagem. É puro e simples. Bolsonaro. Ainda mais agora com o apoio do Trump, né? Exatamente. Eles sabem que o Bolsonaro eu não ia falar esse detalhe. Então vamos lá, vamos seguir. Eu falei que tem uma parte que eu não ia falar. Então vamos seguir. É essa daí unfold. Eu sei. Entendeu? Essa daí desdobrada. Entendi. Campanha do Geraldão. Ontem a gente falou muito de Geraldão. Mas morreu. Geraldão tá lá, hein? Geraldão. Ontem Lula e sua quadrilha levaram um susto, pessoal. Eu sei, a gente ficou revoltado, foi uma tragédia essa recondução do Gonê à PGR. Um cara que explicitamente, nem tenta esconder mais, transformou a PGR numa máquina de destruição de reputação, de perseguição e num escritório despachante do Alexandre de Moraes. É a maior vergonha que a Procuradoria-Geral da República já passou na sua história. Embora ele tenha conseguido 45 votos para ser reconduzido, infelizmente 45 senadores traíram o povo brasileiro, sinceramente, viraram as costas para a nossa democracia, para a nossa Constituição, o resultado deixou o governo muito preocupado. O governo esperava mais de 50 votos. Afinal de contas, eles trabalham nos bastidores, compram apoios, oferecem emendas, têm uma máquina gigantesca para manipular, principalmente senadores mais ao centro. Mas o resultado foi muito aquém do que eles estavam esperando, e agora o governo está com medo de não conseguir emplacar sequer o Jorge Messias. E essa é a verdade. Nós não podemos permitir que outro despachante do Lula, o Bessias, que levou documento para o Lula não ser preso quando a Dilma era presidente, que ele possa ser caminhado ao STF. Então olha só, Globo, Gonê reconduzido a PGR na votação mais apertada desde a redemocratização. A Globo inventa as desculpas dele, que é por causa das denúncias contra Bolsonaro e o 8 de janeiro, mas não é. O motivo dele ter sido uma votação tão baixa, ele saiu de 65 para 45, ele perdeu 20 votos, é porque todo mundo está percebendo que o Gonê, ele não é mais um procurador-geral da República. Ele é como se fosse um assessor direto do Alexandre de Moraes. Denúncias absurdas. Abriu uma denúncia contra o Tagliaferro porque o Tagliaferro mostrou com documentos que o Alexandre de Moraes estava cometendo ilegalidades, mandando prender pessoas sem embasamento nenhum, destruindo todo o devido processo legal. E várias outras coisas, né, que vale a pena lembrar. Eu fiz um vídeo falando isso, mas o Brasil percebeu e os senadores também. Então, ele perdeu 20 votos, foi uma coisa tão grande que aqui, primeiro, até um dos principais passadores de pano do governo, que é esse cidadão aqui, na Globo, resumiu de uma forma muito interessante. O Gonê, o que importava era ser reconduzido, né? Foi apertado, lembrando que na primeira indicação dele, ele teve 65 votos a favor. Agora, 20 a menos, 45 votos. Já era esperado que ele teria menos votos do que na primeira vez. Afinal, ele foi o responsável por fazer a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro no STF. Desagradou e muito, mas muito a oposição. Só que a oposição não tem 45, né? A oposição não tem 46 senadores.
Nós não temos 36 senadores. Nós não temos 36 senadores. O que aconteceu é que o Gonê está destruindo a reputação da Procuradoria-Geral da República, se transformando num despachante do Alexandre de Moraes. Mas mesmo assim, os senadores governistas, eu estava lá no Senado na hora, eles estavam calculando ali que Gonê teria entre 48 a 52 votos. E aí, eu estava conversando com eles antes de sair o resultado. Quando saiu o resultado, dando só 45, a cara de surpresa estava estampada ali no rosto de boa parte dos senadores ali no plenário da casa, né? Aí eu conversei com eles, o que aconteceu? Eles falaram, primeiro, importante, Paulo Gonê passou. A gente sabia que ele ia passar, podia passar com menos votos, mas não imaginávamos que seria tão poucos assim, só 4 a mais do que o mínimo necessário, são 41 votos necessários, pelo menos, para aprovação. Eles disseram o seguinte, olha, isso para o Gonê está resolvido, mas para frente significa um sinal de alerta, segundo os senadores governistas, para o presidente Lula na indicação daquele que vai substituir Luiz Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal. Lula já tomou a decisão, que vai ser Jorge Messias, e com os senadores com quem eu conversei ali no plenário do Senado, disseram, olha, hoje Messias teria muita dificuldade para ser aprovado, ou talvez nem fosse aprovado. Imagine a loucura. Ia ser uma derrota gigantesca para o governo. E o governo não vai arriscar isso. Se ele não aprova o Gonê, olha que loucura, gente. É a primeira vez que uma indicação do presidente pode não ser aprovada no Senado. Eu conversei com o senador Jacques Wagner, que é o líder do governo do Senado, e disse, olha, essa é a fotografia do momento. Vamos esperar. Quando a indicação é feita, e aí ele é o candidato, ele espera que o quadro mude, diz que o presidente Lula vai conversar com os senadores, ele confia na aprovação de Jorge Messias. Jorge Messias, ele tem tudo para ser pior que Flávio Dino, Alexandre de Moraes ou Zanin. Lembre-se, ele é aquele que a Dilma enviou para levar um documento, tá? Um office boy para Dilma levar um documento para o Lula não ser preso. Esse Messias é o que quer censurar a internet todos os dias, é o que está articulando com os Estados Unidos para derrubar a Magnitsky, é o que articulou para prender Carla Zambelli na Itália. Esse cara, gente, não pode assumir como ministro do STF. Nós vamos fazer uma campanha sim, nós vamos falar com os senadores. Agora eu queria muito que os senadores que votaram favorável, os senadores têm que declarar os seus votos nessa questão do Paulo Gonê. Nós vamos cobrar. Eu quero saber como que os senadores votaram. O Brasil precisa saber quem são essas 45 pessoas que traíram o povo brasileiro. Gente, realmente parece que o circo está se fechando cada dia mais para Lula e os seus companheiros. E aí, o que você achou de tudo isso? Comenta aqui embaixo desse vídeo, deixa a tua opinião, deixa o like, compartilha esse vídeo e, claro, não se esqueça de se inscrever no canal ativando o sininho das notificações. Deus abençoe você, fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui!